falar independente dos seus ideais, dos seus bairros, das suas condições sociais. Então naquela fase as pessoas eram realmente irmãos naquela fase. Como o Imanaiob começou do princípio, passo a repetição, dá-se primeiro como era este princípio em termos de conteúdos musicais? Acredito que isto é uma pergunta que de uma ou outra forma não devia ser direcionada a mim, porque eu perdi um pouco do período em relação ao conteúdo do hip hop cá em Angola. Esteve na Holanda há algum tempo? Sim, vivi 2 anos em Portugal e vivi 18 anos na Holanda. Então estou cá quase 3 anos e acredito que eu gostaria mesmo esta pergunta passar para alguém que acredito que tenha mais bagagem para abordar e desenvolver de uma forma mais construtiva, e acredito que deve ser o Neoboy. É possível, se falamos de hip hop na sua totalidade, as vertentes de hip hop que de uma outra forma temos encontrado cá em Angola, eu terei sim o poder de opinar, mas agora com relação antigamente como é que era liricamente, agora para mim um bicho de cabeça faço o Neoboy. Neoboy. Bem assim, o conteúdo lírico era baseado naquilo que é a base da cultura hip hop, que é pluralidade. Tipo, no início do programa tu começaste a dizer que o hip hop fundamentava basicamente ao lado político. Isso não é verdade. O hip hop é plural, é o homem e os seus sentimentos. Então existem muitas sensibilidades que o homem adquire e consegue constatar. Então, desde o lado político, desde o lado humano, e como o criador da cultura hip hop fundamentou no início da cultura, paz, amor, união e diversão. Isso é hip hop. E é isso que era no princípio aqui em Angola? Com certeza, com certeza. Então é por isso que quando nós vamos até falar do hip hop no início do princípio, no princípio do hip hop em Angola, como eu havia referido, é necessário nós fundamentarmos o que é hip hop, porque muitas pessoas não sabem o que é hip hop, têm dezenas de discos lançados, têm opiniões já formadas, mas não sabem daquilo que estão a falar. Então vamos a isso, o que é o hip hop afinal? Vamos a isso, é isso que eu acabei de falar para ti. Paz, união e diversão, e baseado em 5 pilares. O MC, B-Boy, essa é a parte genérica que quase todo mundo sabe, né? Os elementos da cultura hip hop. E um dos elementos que aqui quase não existe é o conhecimento, que é o 5º elemento. O Bambata havia nomeado a princípio como quinto elemento, mas ele depois voltou atrás e disse não, esse 5º elemento na verdade é o primeiro elemento da cultura hip hop, porque foi através do conhecimento que eles tiveram a capacidade de fundar essa cultura magistral que é a cultura hip hop. Então, havia sim essa sede dos jovens na altura, nós passarmos aquilo que nós sentíamos, e nós estamos a vir de um sistema de comunismo. Então nós passávamos quais eram as nossas ambições, as nossas frustrações, mas na verdade até era mais quais eram as nossas ambições, que nós queríamos conquistar coisas, conquistar a liberdade, conquistar a paz, conquistar o amor. Essas são as coisas que faltavam no momento. E então nós dávamos pequenas pinceladas dos problemas sociais, porque naquela altura nós tínhamos liberdade de falar aquilo que nós pensávamos. Hoje não há esta liberdade? Eu não posso dizer, eu estou aqui há pouco tempo, mas acho que as pessoas já falam aquilo que querem, ver? Acho que, mas muitas vezes até tu falas aquilo que tu queres, não significa liberdade. Já vamos para aí, mas antes deixa-me ouvir o que é que tem para dizer o Brazuca, o Faustino. Faustino, qual é, digamos assim, a análise, qual é o rap angolano que como é que você encara o rap angolano que tens ouvido lá a partir do Brasil? Como é que você olha para a situação do rap em Angola? Sei que tens algum conhecimento sobre esta situação, porque até tens estado aqui a trabalhar. Verdade. Tanto o rap angolano como o rap moçambicano agora está tendo um contato maior com o Brasil, né? Felizmente a internet quebra um pouco das barreiras, no sentido que você pode ter conexão. Sei bem que o MC Capa já esteve no Brasil, fazendo show inclusive com os Racionais, com o Nibibiu. E a ideia de também, porque aqui, por exemplo, teve o Festival da Lusofonia, e não é uma crítica, mas as pessoas que vieram cá não representam o que é de melhor do hip hop brasileiro. Tá? Nada contra o D2 e o Gabriel D2, Gabriel no Pensador. Mas são de uma escola diferente do que a gente vive em São Paulo e mesmo no Rio de Janeiro.
Tá? Então, a análise que eu faço assim, é um momento de integração entre os elementos do hip hop e da lusofonia, e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Assim, queremos muito conhecer mais do hip hop angolano, e o Brasil está aberto para isso. Então, faça o convite, vão ao Brasil, entendeu? E da mesma forma, queremos também ver mais brasileiros fazendo um rap em Angola também. Muito bem. Há pouco tempo o New Boy estava a falar da questão da liberdade, o IMA. Anteriormente havia mais liberdade que agora em termos de conteúdo musical, poder dizer aquilo que se pensava? Bom, nós estávamos a sair de uma fase de uma transição, né, do socialismo para a democracia. Estamos a sair do partido único, né, e ainda havia, se até agora ainda existe essa cena, ainda havia uns pequenos vírus. Então, não tinha uma liberdade suficiente para falarmos certos temas, não vamos estar aqui a se mentir. Não estávamos acostumados à própria democracia, estávamos pelo menos há 2 anos ou mais ou menos a isso de democracia. Se hoje há pessoas que ainda não estão acostumadas a isso, né, então imagina naquela fase. Então o pessoal foi tendo temas muito mais social do que político. Né? E vamos dizer que as pessoas quando falam muito de revolução, as pessoas acham que só se fala de política. É mentira. A revolução está dividida em vários sentidos, né? Social, política, econômica, cultural e até religiosa. Né? E naquela fase eram nossos problemas, era o nosso sentimento individual que eram retratados. Agora, houve várias fases. Eu posso dizer aqui que houve fases. Os temas tinham fases. Houve uma fase em que o pessoal falava muito ou reclamava muito sobre a guerra, né? Houve essa fase. Depois houve uma fase em que o pessoal falava se calhar muito de paz, outras coisas mais. Houve várias fases. Está a falar do período antes e pós-guerra. Pós-guerra. Não, mas o rap começou a ser mais ouvido depois da fase das eleições, né? O rap nacional, praticamente as primeiras atividades, 92, primeiras atividades. Né? Mas eu queria falar uma coisa que eu acho que naquela fase tinha que hoje se perdeu, que é o quinto elemento, né? Que na minha opinião é o primeiro elemento, que é o conhecimento. Quer dizer, que acabou de falar, a única diferença é que naquela fase, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu fui para um encontro, eu não posso me considerar que eu era rap. Eu estava a passar sem querer, estava no debate do prédio, que chama prédio da atitude violenta. E eu vi o pessoal ali. Naquela fase, os mais velhos tinham uma tendência que antes de te ensinarem a cantar, né, te obrigavam a adquirir conhecimento. A única diferença que tem entre pós-2000, antes de 2000, é exatamente isso. É que naquela fase, primeiro era te dado o conhecimento, né, e depois é que é te dado a possibilidade de você aparecer. Hoje é o contrário, hoje primeiro as pessoas querem aparecer, só depois é que querem pensar o conhecimento. E o conhecimento não é somente conhecer o que é hip hop, o que é aquilo, né, é vasto. É vasto, somente porque naquela fase nos obrigavam a ser autodidatas. Eu vou te dizer que o meu primeiro livro, eu até gosto de brincar, o meu primeiro livro de mais de 200 páginas, né, que eu li, né, foi aos 13 anos. Era muito mais fácil você encontrar os rappers naquela fase andarem com 5 a 6 livros na mochila, né, do que várias camisolas para trocar depois na próxima esquina por causa do swag. Então essa é uma das diferenças que estamos naquela fase. Essa é a fase da imagem. Esta é a fase da imagem. Hoje, atualmente preocupa-se muito mais com a imagem do que propriamente com a mensagem. Naquela fase a gente estava mais preocupado com a mensagem do que propriamente com a imagem. Era estranho, naquela fase se você chegasse a um indivíduo e dizia você é parecido com o Passo dele, ele ficava chateado. Mas você é parecido com Kelly Swan, porque até as pessoas achavam que ser parecido com Kelly Swan é ter o mesmo grau de conhecimento que ele. Pois é, já voltamos assim, mas eu gostava de saber do Das primeiro. Deste tempo todo que ficou fora de Angola, qual é a repercussão, qual é o feedback que recebia do pessoal aqui sobre o estado do rap? Que informação é que tinha sobre como caminhava o rap enquanto esteve ausente do país? Acredito que quase tudo que foi cá relatado fui captando um pouco, porque na posição do angolano, vivendo fora de Angola de uma ou outra forma, havia aquele sentimento de nostalgia, e quando há nostalgia existe a tendência de fazer procura, busca com relação à tua terra natal, que é Angola. Então fiz muita busca, investiguei muito com relação ao hip hop em Angola. Acredito que de uma ou de outra forma as debilidades que estão a ser expostas no momento nesta mesa, consigo de uma ou outra forma
rever na sociedade em que eu vivia, eu conseguia rever, por exemplo, o fanatismo que havia no hip hop, no princípio, em Portugal, porque saindo cá de Angola nos fins dos anos 80, ainda pude, cá em Angola mesmo, praticar um pouco de breakdance. Acredito que praticamente a primeira vertente hip hop cá em Angola a ser inserida ou divulgada foi o breakdance. Então eu já tive saindo daqui com uma bagagem de breakdance, fui para Portugal. De uma ou de outra forma, você fazendo o hip hop através do breakdance, conseguimos então praticar a integração na sociedade, principalmente no seio de jovens em Portugal, com muita facilidade. Então isso quer dizer que venho de Angola, chego hoje, não conheço ninguém, deixo a escada, vou lá para baixo, encontro um grupo de jovens a fazerem breakdance, por coincidência assim, eu conheço alguns toques, faço, apresento o pouco que eu sabia, não, atiço uma determinada simpatia, convidam para o próximo dia, quando assustas depois de um mês já estás no seio deles, até perdes-te e vais-te dando com eles normalmente. Sim, normalmente. Então quer dizer que são coisas que de uma ou de outra forma fui acompanhando com muito fanatismo e prestei muita atenção na evolução do hip hop cá em Angola. Uma coisa que eu pude ver, vi em Angola, vi em Portugal e vi também na Holanda, é mesmo o fanatismo, a fome de aprender na fase embrionária desta cultura. Quer dizer que cá em Angola, no princípio, como o Imanayob já acabou de dizer, os mais velhos, antes de ensiná-lo a repar, davam um livro. Não, isso também aconteceu na Holanda, aconteceu também em Portugal, mas depois chegou um momento em que aquilo foi ganhando outras dimensões. Isso quer dizer que já não dependia somente de um determinado grupo, aquele senhor, o jovem, o mais velho, que dava os livros, já não tinha capacidade de abranger outros grupos que iam crescendo, porque isso é também uma das vertentes, algo que eu admiro muito no hip hop, é que parece uma doença muito poderosa. Havia aquele sentido de passagem de testemunho, sim, não é? Sim, hoje tu aprendes e depois tu que aprendeste ontem, amanhã já pode transmitir. Sim, mas mesmo assim, aquele sentido de passar o testemunho, de uma ou de outra forma a gente foi perdendo o controle, porque o hip hop scene em si foi crescendo. Então, por exemplo, cá em Angola ganhou certa dimensão que de momento nós, os mais velhos, já não conseguimos abranger todo o jovem e ensinar a base do hip hop. A princípio, através deste convite, estou muito grato e acho que é sempre bom termos esse tipo de debates, mas uma coisa é certa, o que aconteceu cá em Angola com relação a muito fanatismo de princípio e agora estamos mais no swag, estamos mais em pensar em dinheiro, fazer carreira, também aconteceu em qualquer parte do mundo. Toda a Europa, América, Brasil, não interessa onde for. Então, vamos considerar isso quer dizer que não é debilidade do fenômeno de globalização. Certeza. Podemos também considerar? Também faz parte da maturidade. O que é que acontece? Sim, os jovens, por exemplo, o Imanayob, acredito que há 10, 15 anos atrás era um menino com poucas preocupações, porque dependia apenas dos pais. Não, no momento em que ele engravida uma mulher, e ele mais rap, a namorada diz: não, filho, come on, estás aqui cheio de livros, escreves todo dia, não fazes nada com esses livros. O bebê precisa de leite e fraldas. Então ali a tua posição com relação ao hip hop muda. Já não vais procurar um Neoboy para te dar um livro para tu ler. Vais fazer a música, aperfeiçoar profissionalmente, vais criar uma forma de apresentar no mercado, um marketing e vendes. Pois é, Brazuca, vamos ouvir ainda o Brazuca. Brazuca, é esta a realidade do Brasil? Sim, só complementando, a partir do momento que as grandes gravadoras entraram no circuito, perceberam que o hip hop também era um produto, as coisas começaram a mudar. Você via grupos que até então eram desconhecidos, de repente vamos vender 500 mil cópias de CDs. 500 mil cópias. 1 milhão de cópias de CD. A gente sabe, para um grupo de hip hop, tinha um Apocalipse 16, o próprio Thaís, Apocalipse nunca vendeu 500 mil cópias. Vendeu pela Sony. Sony mesmo? Sony Music. Em que ano, que disco? O segundo disco deles. Segundo disco deles foi aquela trama? Não, mas com a distribuição da Sony. Gravou pela Mas não venderam 500 mil cópias. Não, porque o artista mais popular da trama, a trama já era, por mais que era de Playboys, era uma gravadora, os filhos do dono da gravadora são filhos da Elis Regina. E eles, onde eles gastavam mais não era no rap. E onde eles ganhavam mais dinheiro não era no rap. E mesmo
em algo que eles tinham com música popular, a trama nunca vendeu do artista que também Então, mas o que aconteceu? o Apocalipse, eu conheço o Apocalipse. Vamos só deixar o Faustino Brazuca completar o seu. No segundo CD do Apocalipse tem o meu nome. A gravação foi pela Nunca Trama venderam isso. e a distribuição foi pela Sony. Mas nunca venderam isso. Não, isso aí, foram impressas, entendeu? Mas vender, sem dar resultados. Entendeu? É por isso que até eles, o Lu criou a própria gravadora dele. Sim, para distribuir. E ele colocava, o segundo disco até ia participar, ele colocava os CDs na mochila e ia distribuir na galeria. Eu até estava na galeria, ele convidou na bola. Foi o ano que eles, inclusive, fizeram MTV. Ok, pode e aí, de fato, ele tem razão, assim, algumas gravadoras tentaram cooptar no Brasil grandes artistas. A Sony mesmo tentou cooptar os Racionais, tá? Mas não houve acordo porque a margem do CD pro artista, todos sabem que é muito baixa, entendeu? Então aí, você viu a hip hop na televisão, hip hop em comerciais de cerveja, hip hop em comerciais até de lingerie, enfim. Mas pro artista mesmo, foi pouco, mas a música hip hop passou a ser consumida de uma forma violenta, tá? Então vamos lá, quando o Racionais fez lá o CD dele em 97, tá? Tudo Vendo no Inferno, a gente ouvia, vamos lá, você conhece São Paulo, Alphaville. Pessoas que nunca foram na periferia começaram a ouvir Racionais assim, todo dia. Foi como que um boom. Como que um boom. Só para tu ver, desculpa só te cortar. A nível de rap, as gravadoras multinacionais não ganharam o dinheiro que os independentes ganharam. A não ser a Sony, tinha um pequeno selo, ganhou dinheiro com Gabriel Pensador, nos Palopes, é o artista que mais vendeu CD. Depois os Racionais MCs, eles tinham um pequeno selo, com a Zambia Records. Depois virou a Cosa Nostra. Isso, não, então era Cosa Nostra e Zambia Records. E eles conseguiram vender, eles se venderam 1 milhão de cópias. Então, quem vendeu CDs no Brasil, ninguém te mente. Gabriel Pensador, depois Racionais MCs e depois esse rapaz que teve aqui em Angola, o Marcelo. Agora, tem o MC Naldinho, vendeu sozinho, fez dinheiro sozinho, e com um selo muito pequenininho, vendeu 100 mil cópias sozinho. Vender 100 mil cópias é dinheiro a sério. É dinheiro a sério. Porque o CD lá é tipo $15. E tu não precisas depender. E ele, no caso, é aquilo que aqui se chama algo que não é comercial. Só para tu veres que nós aqui temos problemas até de usar. Quando eu digo que as pessoas aqui não sabem o que é hip hop, se dividiram em underground, não sabem o que é. Underground é uma cena. Não existe música underground. E outro comercial. A partir do momento que tu colocas um CD na rua, tu vai fazer comércio. Já vamos a esta questão e de facto é uma questão muito pertinente que muitas vezes tem-se colocado a público, não é, afinal de contas, quem é que faz o verdadeiro